Irmãos, que semana turbulenta que nós tivemos, né? Por causa das taxações de Donald Trump. E aí eu fui ver, existe um filme de Donald Trump, né? Existe um filme falando sobre o mentor de Trump, né? E esse filme, né? Ele é um filme que mostra a história, né? A história, né? E a vida de Trump. E eu só quero destacar que no filme O Mentor de Trump ele fala sobre assustar as pessoas e depois de ele assustar as pessoas, ele chama as pessoas para negociação, né? E aí a gente precisa compreender e entender que ele assombrou todas as nações do mundo. E após ele assombrar todas as nações do mundo, os povos, os presidentes estão vindo negociar com a América. A ideia é primordial, né? Primordial é que é desestabilizar e quebrar a China e tirar então a ideia da China se transformar na potência mundial. Eu particularmente, eu recebo mensagens, né? Diz que ele abriu as portas da América para investimentos e ele está investindo. Donald Trump ele está investindo, deixa eu falar aqui para não, ele está investindo na Índia e ele quer transformar a Índia na China atual. Olha que interessante essa jogada, né? Ele quer transformar a Índia na China atual por causa de população e mão de obra barata. E existe uma certa rivalidade entre a Índia e a China, apesar de serem parceiras, no BRICS, porque a Índia faz parte do BRICS, né? Outro lugar que ele está prometendo investimento financeiro, proteção, seria o Vietnã, né? O Vietnã é outro local aí que ele traria, né, negociação. E também, deixa eu achar aqui o nome, tem outros países. Né? Ele está indo... Olha só, 50 países já estão fazendo parcerias comerciais. Deixa eu colocar o vídeo aqui. Parcerias comerciais. Deixa eu colocar o vídeo que vai ficar melhor. Que é de um portal de notícia. É um vídeo. Só para vocês entenderem. E ele está abrindo a porta dos Estados Unidos para as empresas que querem montar as indústrias lá, né? Ele está abrindo a porta dos Estados Unidos para os investimentos e ele está investindo nos parceiros comerciais que levariam aí a um colapso da China. Olha só.
tem um plano, que isso não é uma coisa de sopetão, não é uma reação a alguma coisa que esteja acontecendo de maneira negativa na economia americana, como foram os 4 anos de Joe Biden. Mas Trump disse ainda o seguinte, se os Olha só. países não quiserem ser taxados, também tem uma outra alternativa, quem não quiser negociar tarifa, pode instalar suas fábricas nos Estados Unidos, o país está aberto. Olha só. Ele abriu as portas dos Estados Unidos para as fábricas abrirem lá, o país está aberto. Isso, né? Essa premissa do Donald Trump já trouxe nas últimas semanas mais de $1 trilhão em investimentos nos Estados Unidos. Fábricas que estão saindo de seus países, que serão montadas aqui nos Estados Unidos, gerando, né, uma corrente direta e indireta de empregos e investimento no mercado americano. Tem 2 pontos que ele vem falando muito também em relação a essa agenda. Um ponto é sobre a independência americana em certos setores. E aí, quando ele toca nesse assunto, ele... Isso daí é interessante, mas a América é como o Brasil, né? Ela se sustenta sem depender do mundo. Ele cita como exemplo a pandemia, que logo depois da pandemia, os americanos, como grande parte do mundo também, os americanos ficaram dependentes da China, né? Que o vírus saiu da China e os americanos acabaram ficando dependentes da China nos insumos médicos, alguns especializados para doenças dentro da pandemia, para os insumos de vacinação também. E ele disse não. Nós não queremos mais, nós queremos que tudo fique nos Estados Unidos e que nós não tenhamos dependência de absolutamente ninguém. Outro ponto que ele vem falando também, e ele disse numa entrevista ontem, a agenda tarifária eu também vou usar para parar e evitar guerras. Eu vou fazer pressão com tarifas e sanções porque o mundo está cansado de ver mortes de pessoas inocentes. E ele disse que essa é uma preocupação. As tarifas que são cobradas com produtos, por exemplo, da China, em relação aos Estados Unidos, eles taxam 67%, enquanto os americanos taxam 34%. Enfim, a lista é grande, tem a União... Então tá aí, né? Existe uma ideia, né, de que os países vão ter que negociar com Donald Trump, só que eu, pastor Carlos, Deus abençoe, irmão Lloyd, eu particularmente, eu vejo que Donald Trump está fazendo isso no momento em que a China se preparou. Na verdade, a China vem se preparando há mais de 50 anos, só que agora a pandemia saiu da China, irmãos. Veja que a própria reportagem ali, ela alertou que a América na pandemia foi totalmente escrava da China. Então, assim, a China comprou tudo. A China está com armazéns abarrotados de insumos. Abarrotados de insumos. Deus abençoe, irmão Sérgio Silva. Depois eu vou ouvir seus áudios. Então, assim, e aí existe toda uma questão de geopolítica sendo tramada por trás. Pode dar certo o plano de Donald Trump? Eu não vou dizer aqui que será impossível, né? Mas eu não vejo o BRICS se dobrando diante dos Estados Unidos de uma forma muito tranquila, como está se propagando. Então, eu acredito que o mundo vai ser puxado por uma recessão gigantesca. Uma América poderosa, irmãos, é o mundo quebrado. Olha que incrível. Uma América poderosa com dólar nas alturas é uma quebradeira mundial. E eu nunca vou esquecer de Paulo Guedes. Deixa eu ver se eu tenho esse vídeo do Paulo Guedes. Veja, o Paulo Guedes ainda era ministro da Economia quando ele falou. Eu devo ter esse vídeo do Paulo Guedes aqui. Ele era ministro da Economia quando ele falou sobre os negócios, né? Olha só. Ele era ministro da Economia quando ele falou esse vídeo. Presta atenção. A consideração é sobre o que está acontecendo lá fora. É um mar turbulento,
E eu não acho era que vai ministro da melhorar tão Economia. cedo. Eu acho que vai se agravar bastante a situação da economia mundial. Tem a parte ruim da crise e tem a parte boa. Parte ruim da crise. Vai lamber lá fora. A inflação vai subir muito, vai ter recessão, o sistema político vai continuar sob pressão. Vai ser bem diferente do que foram os últimos 10, 15, 20 anos lá fora. De prosperidade, de todo mundo, muito investimento. É o contrário. Vai ter inflação, Federal Reserve subindo juros, as bolsas caindo, muita crise. Ele era ministro da Economia, irmãos. É por isso que é bom ter coisas armazenadas aqui, ó. É ter a informação. Muita dificuldade lá fora. Agora, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade. Nós escutamos a secretária do Tesouro americana, Yellen, agora, 20, 30 dias atrás. Agora, olha o conselho da Yellen, irmãos. Olha o conselho. Deus abençoe, irmão Jaime. Em Washington, dizendo o seguinte: a partir de agora existem 2 grandes requisitos para os investimentos internacionais. O primeiro é um requisito, uma exigência logística. Não adianta a gente fazer semi-manufaturados em Taiwan, se amanhã a China tomar Taiwan, bloquear o Pacífico Sul. Nós precisamos, do ponto de vista de exigência logística, que os investimentos estejam próximos. E é uma das questões que o que Trump está fazendo gere aí, né? Gere aí. Olha aí. É o nearshoring. Tem que estar perto da gente. Agora, estar perto só não é suficiente. Por exemplo, a Rússia está bem pertinho da Europa. E não resolve o problema da Europa, porque 40% da energia está agora sob pressão, além dos alimentos. Então, tem que estar perto, mas tem a segunda exigência. Tem que ser amigo. Friendshoring. Tem que estar perto, exigência logística. Tem que ser amigo, exigência geopolítica. Aí nós estamos falando do Brasil. Quem é que está pertinho e é amigo? Tanto o Brasil está perto de muitos países, mas o Brasil é amigo de todos. É por isso que essa ideia do Lula de querer o comunismo para o Brasil não dá certo, irmãos. O Brasil não tem como se isolar do mundo. O Brasil não tem o que Trump está fazendo. Trump pode isolar a América, que a América ela continua subsistindo. Como o Brasil. Imagine que o Brasil, hoje, olha como a gente é escravo. Imagine se o Brasil dissesse, nós vamos se isolar do mundo, nós não vamos vender mais nada para o mundo, nós iremos viver com o que nós temos. Todo mundo no Brasil ficava rico. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que se o Brasil hoje, com a Amazônia, a única coisa que o Brasil não tem, é por isso que o Brasil não pode ter refinaria de petróleo. Porque se o Brasil tem refinaria de petróleo, o Brasil pode se desconectar do mundo todo. O Brasil teria gasolina, diesel, álcool, o Brasil teria comida, teria água potável, teria tudo para todo mundo. Só que, por que o produto fica caro aqui dentro? Porque está sendo vendido muito lá para fora. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade aqui para os entendidos aqui? Por que eles não deixam o Brasil... Veja, a Angola, Luanda, tem refinaria de petróleo, meu irmão. E Brasil não tem refinaria de petróleo. Isso é um absurdo, uma nação desse tamanho não poder ter a sua própria refinaria, produzir o seu próprio petróleo. Isso é um dos maiores absurdos que você possa imaginar. O Brasil ter que importar petróleo, sendo produtor de petróleo. Isso prova a colônia que nós somos. Isso prova a colônia que nós somos. Nós não podemos ter uma refinaria. Veja que a Dilma começou a construir uma no Rio Grande do Sul, depois quiseram transportar e quem pagou aquela refinaria lá foi o povo, no talão de luz. Quem lembra disso? Ela comprou uma refinaria sucateada da Venezuela para montar no Rio Grande do Sul. Olha só o transporte, a logística. E aí a gente não tem, nós não temos refinaria. Agora, veja, se o Brasil tivesse refinaria de petróleo, meu irmão, o Brasil tem água, o Brasil tem energia.
É isso, a de Pesadena. Pesadena. Obrigado, meu Júlio. Olha só, o Brasil tem água, o Brasil tem energia, o Brasil tem energia eólica, o Brasil tem energia sobrando. O Brasil tem alimento, o Brasil tem peixe, o Brasil é o segundo maior produtor de gado do mundo. Ou o primeiro, né? O segundo maior exportador de soja do mundo. Quer dizer, se nós não precisássemos vender o nosso produto, se nós não precisássemos importar, vamos supor, o Brasil se fechou, ninguém morre de fome. Na realidade, iria sobrar muito. A cada 5 pratos de alimento do mundo, um sai do Brasil. Então, imagine que o Brasil alimenta o mundo. O Brasil alimenta o mundo. Então, se o Brasil tivesse refinaria de petróleo, acabou. Mas não pode. O Brasil não pode ter refinaria de petróleo. O Brasil não pode ser liberto. O Brasil é escravo desde a sua origem. Então, veja que o que Trump está falando, os Estados Unidos têm refinaria de petróleo, os Estados Unidos têm poder bélico, os Estados Unidos têm tecnologia, os Estados Unidos têm terra, têm alimento, têm tudo. E se ele traz, veja bem, se ele traz as empresas para produzirem dentro da América, acabou. E o que ele está forçando? Ele está fazendo o quê? Vamos se desconectar do mundo. Quem quiser negociar conosco vai ser do nosso jeito. Só que, eu volto a falar, a crise mundial ela faz parte da agenda. E a recessão global faz parte da gente. Se a América se empodera, o mundo quebra. E veja que ele vai usar, como você viu aí na reportagem, ele vai usar tudo isso, né? Ele vai usar tudo isso. Ele vai usar tudo isso para negociar até a questão de cessar guerras. A parar com guerras através de taxações. E existe um grande problema, irmãos. Se a China para de negociar com a América, ela vai ter que negociar com outros países, né? E aí vem, se os países negociar com a China, a América vai fechar. Olha como é que vai ficando turbulento o negócio. Deus abençoe, missionária Joelma. Deus abençoe. Como vai ficando turbulento o negócio. Então é sob pressão e ameaça. Só que o que ninguém está percebendo nisso tudo é que vai chegar a hora de pagar a conta. E quem paga a conta? Quem é que paga a conta? Nunca vai ser os ricos. Os ricos, no meio de tudo isso, quando ele congelou, olha só, no dia que ele congelou a taxação para 10% por 90 dias para negociar com os países, no dia que ele congelou, ele deu uma dica na rede social dele para as pessoas investirem nas empresas dele. Porque ele sabia que a Bolsa Americana ia disparar. Vocês sabiam disso, que ele fez isso essa semana? Quando ele congelou a taxação por 90 dias, ele deu uma dica. É um ótimo... Olha só, ele deu na rede social dele. É um ótimo momento para investir. E no final da postagem dele, ele colocou a empresa dele. O que isso significa? Que ricos, no meio da crise, ficam mais ricos. E os pobres, cada vez mais pobres. É dessa forma. E aí eles estavam... Nós estamos ao vivo, irmão. Eles estavam querendo entrar com um processo contra ele porque ele usou de argumentação. Vocês estão entendendo?
Ele usou da estratégia para quê? Para as ações das empresas deles explodir. E o que significa isso? Os ricos estão ficando cada vez mais ricos. Existe um grupo que não está nem aí, né? Não está nem aí. Por quê? Porque ninguém vai mexer no império deles, no patrimônio deles. Ah, a Apple perdeu bilhões, Elon Musk perdeu bilhões que estavam voando por aí. Agora, o patrimônio deles, ninguém mexe, meu irmão. O patrimônio deles, ninguém mexe. Então, quer dizer, o problema da taxação de Trump é que vai inflacionar. Se o Brasil tiver que exportar mais, por exemplo, o produto que era para ficar no Brasil vai para fora. O que restar no Brasil vai ficar caro. Vai ficar caro. Então, é a demanda, né? A oferta e a demanda. Você vende todo mundo quer essa xícara. Aí eu tenho a própria China paga em dólar. E aí eu posso ganhar aqui no Brasil R$1, mas se eu vender para a China eu ganho 10. Para quem que eu vou vender? Seja sincero, se fosse você o agricultor, o produtor, lá fora estão pagando 10 por essa xícara e aqui eu vou ganhar 1. Para onde vai? Eu vou vender para lá. O produto aqui para mim oferecer para o Brasil fica escasso. Só que como eu estou ganhando muito lá, eu vou ter que vender caro para cá. E aqui não pode ficar sem alimentação. Então vai comprar o meu produto caro e vai repassar o preço para quem, irmãos? Quem é que paga a conta? Quem é que vai pagar a conta? É o povo. É o povo. É simples, a conta não fecha. Então, não tem como. O Brasil vai ganhar bilhões. Quem ganha bilhões é quem está lá em cima. Então, acabou. A questão de defender tudo isso, e também existem as pessoas que estão dizendo que o projeto de Donald Trump é acabar com o comunismo. Acabar com o comunismo mundial. Meu irmão, isso é ilusão. Quem manda no sistema que é um comunismo mundial? Isso é ilusão. A Donald Trump está acabando com o comunismo mundial. Não existe acabar com o comunismo mundial. Infelizmente, irmãos, eu não sou pessimista. Eu sou realista. Eles estão infiltrados na mídia. A ONU é comunista. Pega os cabeças da ONU. Comunista. Os líderes mundiais querem implantar moeda digital para escravizar o povo e dominar o povo. Comunismo. Comunismo. Então não adianta as pessoas dizerem, não, Donald Trump está acabando com o comunismo mundial. Não está acabando com o comunismo mundial. Talvez esteja fortalecendo a ideia de quebrar o sistema para implantar um sistema totalitário. Um sistema de controle, um sistema de vigilância. Quem está por trás do sistema de vigilância e controle é Elon Musk. O povo grita que Elon Musk é o pai da liberdade de expressão, mas é ele que monitora o planeta Terra 24 horas por dia, 365 dias por ano, através da Starlink. É ele que quer implantar chip cerebral. É ele que declarou esses dias 3 horas da manhã e 33 minutos. 333. Sabe o que ele declarou no Twitter? Que a humanidade está sendo cobaia para uma superinteligência artificial. Ele é obcecado por uma inteligência artificial que controle, que esteja em tudo, que esteja fiscalizando, monitorando, vendo e dando rumo à humanidade. Então as pessoas estão iludidas achando que Donald Trump está libertando o mundo de alguma coisa, meu. Ele está puxando o mundo para o totalitarismo. Na minha visão, é isso que está acontecendo. Só que, se a gente ficar debatendo sobre tarifa e tal, a gente precisa entender uma coisa e estar preparado para algo, irmãos. Quem vai pagar a conta?
somos nós. Quem vai pagar a conta de tudo isso somos nós. Você vai começar a sentir isso nos próximos dias. Nos próximos dias você vai começar a sentir isso. Que existe algo. A China tem um monte de carta na manga, é por isso que ela foi para cima. Ela não vai ficar de braços cruzados, vão nos destruir. O povo, irmãos, na China já não tem salário. O salário na China é menos do mínimo. As pessoas sobrevivem na China. Então, assim, uma recessão vai abalar, mas eles já são escravos. Você reduz o que vai dar para o povo e o povo vai ficar lá. Ninguém vai se levantar contra o imperador da China, contra Xi Jinping. Então vamos ver. E eu vou dizer ainda, é muito cedo. É muito cedo para qualquer previsão. A única previsão que a gente tem é uma América poderosa, quem paga a conta somos nós. Um colapso na China, quem paga a conta somos nós.